Mas, queridos e amados, assim como significa o nome de Davi, nós temos também uma terceira coisa, uma terceira característica que está aí nesse estudo que vocês têm em mãos, está também disponível no nosso PDF. É só clicar no link para baixar. Aqui diz, que Davi não tinha características especiais. Davi não tinha características especiais. Olha só, leia comigo esse texto aí de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 12. Estamos no terceiro item. Davi não tinha características especiais. Então Davi, ele desenvolveu uma vida mais próxima de Deus, mesmo sem estas características especiais que talvez você possa achar que Davi tinha. Por isso que Davi foi escolhido no meio daqueles 8 filhos de Jessé. 1 Samuel 16, 12, leio aqui comigo, 1, 2, 3. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Como era Davi? Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Essa era a única qualidade que Davi tinha: ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Mas em outro texto diz a Bíblia que Davi era franzino, ou seja, Davi era uma pessoa magrinha, raquítica. Quando o rei Saul olhou para ele e disse: menino, esse gigante vai te matar, você é fraco, não aguentou nem carregar o peso da armadura. E aí o que diz? Disse o Senhor para o profeta Samuel. O que disse o Senhor? Levanta-te, unge-o, pois este é ele. Este é o cara. Davi era o cara. Aleluia, louvado seja Deus. Porque os outros 7 irmãos, os 7 filhos de Jessé, 7 irmãos de Davi, que passaram antes de Davi, passaram, e Samuel achava que era este, era aquele outro. Samuel disse: é este Abinadab, é este Eliabe, é este Sanom. Mas não era nenhum destes, porque era Davi que Deus havia escolhido. Louvado seja Deus. Olha só o que diz aqui, amados, continuando no versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13. Olha só o que diz. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Os 7 irmãos de Davi ficaram assim, de queixo caído. Diz assim: que é isso? Como é que esse menino, o mais moço, o mais novo, não está nem em casa, ainda não é nem de maior esse menino, ele é magrinho, só é de boa aparência e tem os olhos bonitos, só isso que se salva nele, mas não tem absolutamente nada que justifique. Ele foi ungido naquele dia diante dos seus irmãos. Olha só o que aconteceu, irmão, depois da unção. E daquele dia em diante, o que aconteceu? Está com medo, irmãos? Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia. Aqui nós estamos falando, irmãos, do Antigo Testamento. A presença do Espírito Santo no Antigo Testamento não é igual ao Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito é chamado de Espírito Santo. Já no Antigo Testamento era chamado de Espírito do Senhor. E não era dado a todas as pessoas, era somente aos reis, estadistas, príncipes. Neste dia, quando o azeite da unção foi derramado sobre a vida de Davi, ele se tornou o príncipe do Senhor. E o Espírito de Deus se apossou dele. A gente vê isso claramente na vida de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, vinha sobre a vida de Sansão.
E quando o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Sansão, ele, com uma queixada de jumento, a parte do maxilar de um jumento, morto que estava ali, só os ossos, ele pegou, ele acabou com 1000 homens, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Louvado seja Deus. Sabe o que é bom, amados, nos nossos dias de hoje? Que o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, no Novo Testamento que nós vivemos, tempo da nova aliança, ele não está disponível apenas para quem é príncipe ou princesa ou rei. Ele está disponível para mim e para você. Ele está disponível para todos nós. E o que você faz para receber o Espírito do Senhor, para que ele se aposse de você? Desenvolva uma vida mais próxima de Deus. Desenvolva uma vida que você vai buscar a Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o teu entusiasmo. Assim como diz aqui nesse texto de Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Louvado seja Deus. Busque a Deus e você vai se tornar um príncipe e uma princesa do Senhor. Olha só, palavra revelada do Senhor para a sua vida neste momento. Busque a Ele e você vai virar um príncipe e uma princesa do Senhor. Quantos querem ser príncipe e princesa? Diga aí, eu quero. Aleluia, louvado seja Deus. Então não importa a sua característica, se você é mais alto, é mais baixo, se você é mais magro, se você é mais gordo. Geralmente nós estamos profundamente insatisfeitos com a nossa condição física, com a nossa aparência. É ou não é? É ou não é? É. Quem é um pouquinho mais cheio diz assim, eu queria ser um pouco mais magro. Quem é mais magro diz assim, eu queria ser um pouco mais cheio. Quem é muito alto diz assim, mas eu queria ser só um pouquinho mais baixo. Quem é muito baixo diz, eu queria ser só um pouquinho mais alto. Só não tem uma coisa, né? Quem tem barriga diz assim, eu queria ter um pouquinho menos barriga. Aí quem não tem diz assim, eu queria ter um pouquinho mais de barriga. Nunca vi ninguém dizer essa. De querer ter mais barriga. Mas, irmão, nós estamos profundamente, todo o tempo, insatisfeitos com a nossa aparência. Porque essa nossa sociedade moderna, organizada, tecnológica e midiática, ela colocou um padrão de beleza. E esse padrão de beleza são esse padrão aí das redes sociais. Padrão de beleza da ostentação, daquele que o que é bonito é para ser visto, é para ser mostrado. E aí a pessoa se exibe desta forma, quando Deus não está interessado em nada disso. Isso é apenas ego. Isso é apenas coisas. Eu sempre, quando eu vou postar alguma coisa, irmãos, eu raramente, quase não posto nada sobre mim. Mas posto muita coisa sobre Jesus e sobre a igreja, sobre o Evangelho. Mas quando eu vou postar alguma coisa, eu pergunto para mim mesmo, Deus, qual é a minha intenção, qual é a minha edificação com isso? Por exemplo, assim, digamos que eu estou comendo um prato, vamos dizer uma coisa bem cara, né? Coisa bem cara, irmão, um prato de carne. Bem caro, irmão, carne está cara. Aí eu pego e posto assim aquele prato de carne com 5, 6, 7 pedaços e posto lá na rede social com o meu prato desse tamanho. Qual é o meu objetivo, irmãos? Quando estou postando um prato cheio de carne desse tamanho? Estou mostrando que eu estou comendo carne, comendo bem, comendo bastante. Pode ser que no meu coração eu não tive intenção nenhuma. Mas às vezes a pessoa diz assim, eu vou postar só para ver aí como eu estou comendo, estou passando bem, olha só, morro de inveja, beijinho no ombro para vocês. Tá certo, irmãos, essa coisa, fazer isso, irmão? Tá certo sim ou não, irmão? Tem gente que tem dúvida. Não tá certo. Porque você está ostentando. Você não está colocando nada disso, né? Igual, a pessoa outro dia estava olhando na rede social, quase que eu boto assim, parabéns para a pessoa embaixo, né? A pessoa colocou lá,
mostrou assim uma foto de um carro muito bonito, uma Land Rover. Eu disse, olha, rapaz, fulano de tal comprou uma Land Rover. Aí postou assim, muito obrigado, Jesus, por este presente que o Senhor me deu, a condição de comprar este celular para bater essa foto. Só riu quem pegou essa. Então, na realidade, era uma pegadinha, né, que a pessoa estava ali fazendo. Mas o padrão, irmãos, de ostentação. E às vezes, quando você não está dentro desse padrão, aí você mesmo se diminui. Ah, não, também tem outro lado, eu não vou postar nada não, porque, não, meu cabelo é feio. Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo, não posso fazer nada disso. Não posso fazer nada, porque fulano de tal faz mais e melhor do que eu. Irmão, não importa se tem alguém que faz mais e melhor do que você. Faça o que você tem que fazer e faça a sua parte bem feita. Isso é que importa. E Davi fez a parte dele bem feita. Havia os irmãos dele que faziam bem mais e melhor do que ele fazia. Os mais fortes, os mais bonitos, os mais sábios, os mais habilidosos, os mais guerreiros. E Davi estava ali, à margem de tudo isso. Não tinha essas características especiais do padrão de beleza daquela época, de ostentação daquela época. Pensa que não. Naquela época já tinha um padrão de beleza, de ostentação. As pessoas naquela época já olhavam o Instagram dos outros, os Facebooks. Não, irmão, estou brincando, não olhava não. Tinha naquela época. Mas existiu desde o início da humanidade, irmãos. As pessoas são altamente competitivas. Às vezes eu via uma das competições mais bobas que eu já vi, era quem escarrava assim para encher a boca de cuspe e cuspia mais longe. O que interessa ver quem cospe mais longe? O que isso vai acrescentar na vida de alguém? Eu sou aquele que cuspo mais longe. Não acrescenta e nem diminui nada na sua vida. Então, querido e amado, pare de comparar suas características com as características de outras pessoas. Irmãos, eu sou muito presente nas redes sociais. Porque a gente está sempre evangelizando, a gente está sempre pregando. Todo dia tem um vídeo novo lá. Você ainda não viu, é só acessar lá, Djalma Honorina. Instagram, Facebook, YouTube e WhatsApp. Todo dia, de domingo a domingo, feriado, faça chuva, faça sol, tem um vídeo novo lá. E edificante. Não é falando sobre mim, que eu sou o melhor, sou o maior. É falando de algo que traz edificação para a vida das pessoas. Todo dia tem algo lá que traz edificação para as vidas. Então, apesar de eu estar muito presente nas redes sociais, eu pouco maroco a vida das outras pessoas das redes sociais, porque quem maroca a vida dos outros e quem dá conta da vida dos outros, não dá conta da sua própria vida. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E eu vou lá e faço. E a gente anda, e faz, e posta. Eu digo assim, mas todo mundo está fazendo é esse. Eu não sou todo mundo. Eu vou fazer o que tem que fazer e pronto. Mas todo mundo está fazendo é gracinha no TikTok. Eu não sou todo mundo. Eu vou falar da palavra de Deus. Vai ter alguém que vai querer ouvir a palavra de Deus. E vai ter alguém que vai querer ouvir a dancinha. E vai ter gente que vai querer fazer a dancinha. Mas eu não faço. E não tem necessidade disso. Então, queridos, não mantenha o seu padrão de beleza e de requisito por ninguém. Seja você. E se preocupe com o que Deus acha de você. O que Deus acha dessa tua dancinha lá no TikTok, rebolando para um lado e para o outro? O que Deus acha, irmão? Se pergunte. Se pergunte, irmão. Tem até crente que faz isso, irmão. Acha bonito. Tem uma que bota lá, ainda curte. Irmão, vai procurar buscar a Deus. Por isso que a tua vida não avança. Vai procurar servir a Deus como Davi fez.
vai procurar ir para o campo e falar com Deus, como Davi estava lá no campo. Por isso é que ele foi escolhido. Não é porque ele estava fazendo dancinha, prostando um prato de carne, ou qualquer outra coisa nesse tipo, irmãos. Davi foi escolhido porque ele estava buscando a Deus. Aquele que busca a Deus, ele é escolhido. Aquele que busca a Deus, Deus escolhe ele e faz a diferença na vida dele, para através da vida dele impactar a vida de muitas outras pessoas. Quantos querem ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas? Digam glória a Deus. Então saiba que Deus pode te usar, mesmo você não se achando uma pessoa capacitada, mesmo você não se achando uma pessoa digna de ser usada por Deus, mas Deus pode te usar, porque Ele usou Davi, e ele não tinha nenhuma característica especial.